Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. A maneira mais simples de explicar a diferença entre música modal e música tonal é à frente de um piano. A música modal apega-se apenas às teclas brancas, obedecendo os tons e semitons. Em outras palavras, a escala diatônica, onde há, em toda a escala compreendida em 8 notas, apenas 2 passagens em semitons. Com o avanço do estudo da música, inclusive no campo da física, algo que já foi mostrado aqui neste canal no vídeo Música Temperada de Pitágoras Abá, viu-se a grandeza escondida em cada passagem de tom e semitom entre cada uma das 12 notas musicais. Agora, com a música tonal, podemos tocar ao piano as teclas brancas e pretas, e ninguém mais do que Bach, para provar aos músicos de sua época que isto não só era possível, como era maravilhoso. O que sabemos hoje em dia sobre música modal deve-se, em grande parte, aos escritos católicos dos séculos VI e VII, e a pessoa que determinou que isso fosse feito foi o Sumo Pontífice Gregório I. Em 590, ascendeu ao bispado de Roma Gregório I, homem culto e profundamente comprometido com o cristianismo, tanto que Calvino, um dos principais nomes da Reforma Protestante, disse que Gregório foi o último bom papa. Em seus 13 anos de pontificado, conduziu a barca de Pedro com interesse e santidade incomparável, deixando vasta literatura e orientações sobre como proceder, principalmente com os pobres, e a administração da Igreja de Cristo. Efetuou uma reforma litúrgica, cujos moldes são seguidos até os dias de hoje. Determinou aos monges copistas que documentassem as missas, incluindo os cânticos do serviço. Foi neste período também que os rudimentos do cantochão se tornaram o que futuramente ficou conhecido como canto gregoriano, em sua homenagem. Como você pode ver no blog do Gesiel, na matéria O Cantochão e o Canto Gregoriano na Liturgia Católica. Ainda no campo da música, nas escriptorias, os monges se debruçaram, sob suas ordens, a codificar as diversas escalas do canto praticado na igreja, uma vez que cada região tinha uma forma específica, sem haver uma escrita teórica sobre o tema. Encontraram-se 7 modos distintos, que foram chamados modos gregos, por serem praticados em 7 diferentes regiões da Baixa Europa, ou modos eclesiásticos, uma vez que o canto era específico para as igrejas e monastérios e executados apenas por seus sacerdotes. O primeiro modo, o mais familiar na música ocidental, é aquele praticado na região conhecida como Jônia. Por este motivo, o nome modo jônio, ou para nós, modo maior, e tem seus semitons entre o 3º e 4º graus e entre o 7º e 8º graus. Lembre-se que a escala que era trabalhada nos primórdios da música era a diatônica, aquela que traz em si apenas 2 intervalos de semitons em toda a escala, característica da música modal, e não a escala com cromatismos que utilizamos hoje em dia. Na região da Dória, os cantores utilizavam uma música com semitons entre os 2º e 3º graus e entre o 6º e 7º graus. Para facilitar o entendimento de como funcionam estas escalas eclesiásticas, podemos pensar em uma escala de Dó maior, partindo de Ré como nota inicial
e respeitando os semitons do modo dórico. Ainda utilizando o Dó maior, porém partindo da nota Mi, os monges da região da Frígia utilizavam uma escala onde os semitons se localizam entre a tônica e o segundo grau, e entre o quinto e o sexto graus, ficando conhecido como modo frígio. Na região da Lídia, os monges se utilizavam de um canto em que os semitons se encontram entre o quarto e quinto e entre o sétimo e oitavo graus. O modo lídio fica facilmente entendido se visualizarmos a escala em Dó maior, iniciando na nota Fá. O modo eólio era utilizado pelas igrejas da região da Eólia e se caracteriza pela passagem dos semitons existentes do segundo para o terceiro e do quinto para o sexto graus. Ainda utilizando o Dó maior, inicia-se a escala na nota Lá. Observe que esta é idêntica à escala de Lá menor natural, relativa menor de Dó maior. Os dois últimos modos eclesiásticos, mixolídio e lócrio, são adaptações dos 5 primeiros, sendo considerados por alguns teóricos não como modos propriamente dito, mas como padrões intervalares, servindo naquela época apenas a necessidades harmônicas que se apresentavam em determinadas situações e que, por serem muito utilizados, se consagraram entre os demais. O modo mixolídio é um dos modos gregos mais praticados atualmente. Como o próprio nome sugere, é um mix do modo lídio com o modo dórico, e sua riqueza se encontra no fato de ser o único dos 7 modos com a sétima menor, uma vez que seus semitons encontram-se entre o terceiro e o quarto e entre o sexto e o sétimo graus. Ainda em Dó maior, começando pela nota Sol, temos o seguinte. Se aplicarmos o conceito de acorde, notas tocadas simultaneamente em estruturas de terça, às notas iniciais de cada modo, teremos. Quando os acordes iniciais forem maior, dizemos que o modo é maior, por trazer em si características do modo maior. Quando o acorde inicial for menor, dizemos que o modo é menor, por trazer em si características do modo menor. Observe que ao fazermos este exercício de formar em cada nota inicial um acorde e colocarmos estes acordes iniciais em sequência em Dó maior, exemplo que temos utilizado até aqui, formamos o campo harmônico de Dó maior, cujo sétimo grau da escala gera um acorde meio diminuto. Da mesma forma, se iniciarmos uma escala com a nota do sétimo grau, obedecendo os acidentes de Dó maior, teremos o modo lócrio, considerado um modo meio diminuto, por conter em sua escala uma segunda menor e uma quinta diminuta, uma vez que seus semitons se encontram entre a tônica e o segundo grau e entre o quarto e o quinto graus. Gregório nasceu em 540 e aos 34 anos se tornou prefeito de Roma, cargo que seu pai havia anteriormente ocupado, construindo 6 monastérios na região da Sicília e um 7º em sua própria residência, além de várias obras de saneamento e urbanização. Aos 35 anos, tornou-se sacerdote católico, sendo eleito papa por unanimidade aos 50 anos de idade. Morreu em 604 e, devido suas contribuições à liturgia da missa e por sua vasta obra literária, é considerado um dos 4 doutores latinos da Igreja. Foi aclamado santo no dia de sua morte, sendo considerado o padroeiro dos professores, dos estudantes, dos cantores e dos músicos. Este vídeo é apenas um recorte de um tema muito amplo e atrativo. Então, se você deseja saber mais sobre escalas e modos, assista a séries de vídeos Descobrindo a Tonalidade da Música no canal Harmonia Necessária, com 2 playlists, modo maior, com 7 vídeos, e o modo menor e suas peculiaridades, com 3 vídeos. Veja também neste canal os vídeos Música Temperada de Pitágoras Abá e Música no Período Medieval e a Construção da Harmonia, que tratam sobre este assunto,
Além, é claro, de ler estas matérias no blog do Gesiel, onde você encontra também o texto desta narração. Não se esqueça de recomendar este canal aos seus amigos músicos, de curtir o vídeo e de assinar o canal, além, é claro, de acionar o sino de notificações de novos vídeos.